Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazermos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados filhos e filhas, a vocês que nos acompanham nesta manhã, hoje celebramos com alegria a memória devocional do Santíssimo Nome de Maria. Embora muito se discuta sobre a origem e o significado da palavra Miriam, o que devemos ter em mente é que foi a pessoa da Virgem Santíssima, com sua pureza incomparável, caridade, que dignificou a tal ponto o seu nome que o próprio inferno, humilhado em sua soberba, treme de horror ao escutá-lo. Então, portanto, celebramos no dia de hoje a memória devocional do Santíssimo Nome de Maria. Nome dignificado e elevado por Deus, ao qual o próprio inferno teme. E isso é atestado em muitos dos exorcismos que, quando o padre exorcista, ele fala o nome de Maria ou faz uma prece em vista daquela pessoa sobre a intercessão da Virgem Maria, do Santo Nome de Maria, o demônio estremece e, humilhado, ele deixa aquela pessoa. Então, portanto, a Virgem Maria é aquela que trouxe em seu ventre a vitória sobre a morte, trouxe em seu ventre a vitória do céu contra o inferno.
Então, portanto, Deus a dignificou, e para que aquele anjo, cujo nome é Lúcifer, que foi criado acima de todos os demais anjos, ele, pela sua soberba, pela sua arrogância, prepotência e pelo desejo de tornar-se acima de Deus, ele decaiu e tornou-se o pior de todos. E ali se tornou também pior de todos os demônios. E para humilhá-lo, o próprio Deus, ele dignificou a Virgem Mãe para que, na derrota de Lúcifer, para que sua humilhação fosse ainda maior, Deus deu o poder ao santo nome de Maria para derrotá-lo. Então, portanto, quando nós rezamos o terço, rezamos o rosário, quando nós recitamos a ladainha de Nossa Senhora, a ladainha da Virgem Maria, o inferno estremece, porque grande poder está nas mãos do Salvador, do Redentor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, quando nós olhamos para a liturgia de hoje, para o Santo Evangelho, que a Sagrada Liturgia ela traz para nós, aponta para nós neste dia, nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 12, que Jesus, ele sobe a montanha para rezar e passa a noite toda em oração a Deus. Se nós quiséssemos passar todo o tempo falando neste versículo, seria suficiente. Mas aqui vamos tomar o primeiro ponto essencial para nós. Jesus, sendo Deus, sendo o Filho de Deus encarnado, ele tinha a necessidade, ele sentia a necessidade de oração. Ele orava a Deus, ele rezava a Deus, ele se afastava da multidão, até mesmo dos seus discípulos, para ficar em uma plena comunhão com Deus, uma plena comunhão com o Pai, e ali ele passava horas e até mesmo a noite toda, ou um dia todo. Então, o que nós temos que tomar como exemplo? Se Jesus, ele orava exaustivamente, imagina nós. Se Jesus nos dá esse exemplo, que ele necessitava de estar na presença de Deus, é porque ele quer que nós também estejamos em oração, na presença de Deus e em sua presença. Então isso é muito importante para nós. E neste capítulo 6, São Lucas descreve aqui a formação da escola de apóstolos de Jesus. Jesus então escolhe aqui os seus, ao qual ele vai caminhar com eles, ensiná-los
vai dar poder e autoridade a eles para que a missão de Jesus ela seja contínua na presença dos seus discípulos, através dos seus discípulos. Então Jesus escolhe os 12 e, após escolher os 12, ele desce a montanha. Desce a montanha com eles e para num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, aqueles que já o acompanhavam, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, estavam esperando Jesus, porque vieram para ouvi-lo e serem curados de todas as suas doenças, inclusive aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também serem curados, libertos de toda essa imundície. Então nós podemos perceber aqui, neste evangelho, se nós desejamos, diante de Deus, ter autoridade, ter poder, se nós desejamos que a graça de Deus esteja em nós, nas nossas palavras, nós precisamos ter profunda e plena comunhão com Deus. Porque no mundo em que nós vivemos, nós vemos muitos cristãos mundanos. Cristãos mundanos têm comunhão com o mundo, e o mundo não tem comunhão com Deus. Na carta de São João, ele explica plenamente para nós: o mundo jaz sob o poder do maligno. Se o mundo está sob o poder do maligno, e muitos cristãos, ou seja, pseudos cristãos, querem estar com o pé no mundo e o outro pé na igreja, o outro pé na presença de Deus, este está plenamente enganado, porque ele se auto-engana, ele se auto-sabota, porque não há possibilidade de estar de bem com dois senhores, porque a um vai amá-lo e o outro vai odiá-lo. A um vai servir e ao outro vai negar. Então nós precisamos profunda comunhão com Deus. Nós não podemos dividir, porque Deus é um Deus ciumento e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com as grandes festas, com os grandes bailes, com o ter, com o poder. Ele não divide a sua glória com a magia, não divide a sua glória com nada que seja ludibriador da consciência e nem da conduta humana. Deus é um Deus ciumento, ao qual o próprio Deuteronômios, ele narra para nós. O livro de Deuteronômios narra: Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de mim, de você, por isso ele nos quer exclusividade no nosso amor, que sejamos verdadeiros a Ele. Porque a partir do momento em que nós tivermos esta profunda experiência, uma vivência de oração contínua, concreta, uma oração vivaz, nós vamos ter poder sobre todos os males, espíritos imundos e espíritos das trevas, porque assim Jesus o fez, assim Jesus nos prometeu. Ele não nos disse: todo aquele que crer farão maiores obras do que estas. Então, portanto, se nada acontece e nós andamos muitas vezes titubeando, tropeçando, caindo
nas valas do mundo, é porque nós não estamos alicerçados em Deus. Nós precisamos voltar ao Senhor, voltar à graça, voltar à comunhão, voltar ao primeiro amor, aquele amor verdadeiro em que nós fomos seduzidos e nesta sedução Deus nos conquistou. Caminhemos com Ele, mas de repente veio a frieza, a mornidão e nós desviamos do caminho. Nós precisamos de voltar, porque se não voltarmos ao Senhor, não seremos salvos. O salmista vai nos dizer: voltai-vos ao Senhor e sereis salvos. Agora, se nós não voltarmos até a nossa salvação, que é garantida por nosso Senhor Jesus Cristo, ela pode ser perdida. Amém, meus irmãos? Então, portanto, sejamos fiéis ao Senhor na oração, seguindo os exemplos de Jesus, tendo como nossa intercessora, como nossa medianeira, a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que é nossa companheira em nossa peregrinação terrestre. Então, portanto, vamos neste momento, com todos aqueles que pedem as nossas orações, fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus nosso Pai que nos conceda a saúde, a graça, a bênção, conceda-nos a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Ficai em paz.